Olá, um ótimo dia para você. Está começando mais um Animal Care, o programa que traz tudo sobre o universo animal e esses seres que tanto nos encantam. E o episódio de hoje tem muita informação e muita curiosidade para você. Tony! Oi, Tony! Vem cá! Bom dia! Bom dia! Ai, que neném que gosta de carinho, gente! Eu adoro um carinho! Bom dia, amor! Bom dia! Que gostoso, não é? Bom dia para você, amor! Olá, pessoal! Essa ave tão linda que a gente está vendo aqui é uma ave que tem uma história muito bonita. Ela é responsável pela manutenção das araucárias, uma árvore típica do Paraná, e esse animalzinho aqui faz um trabalho fantástico. Acho que alguns de vocês já sabem que animal é esse, não é? E uma curiosidade interessante é que ele pode produzir até 14 sons diferentes. A gente vai conversar sobre essa ave tão especial agora. Tem gente que está muito animado com a nossa câmera aqui, ficou muito amigo da câmera. Olá, Dani, tudo bem? Oi, Gi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Dani, como eu falei no começo, essa ave tem uma história muito importante no nosso Paraná, né? Como a gente estava falando das araucárias. E eu queria que você contasse um pouquinho como essa ave linda chegou aqui até o hospital, que na verdade vocês aí de casa já devem saber, é uma gralha azul. Isso, é uma gralha azul. Ele foi batizado com o nome de Tony. Ele tem aproximadamente 3 meses. É uma honra a gente receber esse animal aqui com a gente. Em 11 anos que nós cuidamos desses animais, é a primeira vez que nós recebemos uma gralha azul, né? Ela não é frequente aqui da nossa região. E ela é uma ave que é símbolo do Paraná. Do Paraná. Como que ele chegou aqui para o HV? O Tony foi encontrado numa escola na região de Paranaguá, então possivelmente o ninho foi atacado por uma outra ave, bem bebezinho, com várias lacerações. O Rafael, que é responsável da operação de Paranaguá, foi ao encontro dessa ave, levou para os primeiros socorros, né? Ele foi atendido, foi realizado sutura. Era um animalzinho que precisa de cuidados intensos, né? Quando é bebezinho, então ele precisa de alimentação de hora em hora, precisa de aquecimento, além das medicações, né? Além ali da parte do curativo, ele foi encaminhado para uma bióloga chamada Maressa, que fez um trabalho fantástico aqui com o Tony, como nós podemos ver ele hoje aqui. É uma ave que precisou de um trabalho muito intenso, e a gralha ela tem algumas particularidades na alimentação, então de quando ela é pequenininha, de quando ela fica mais jovem, até ali na parte adulta ela muda um pouquinho ali a forma alimentar. Ele é um animal que é onívoro, então ele tem umas particularidades na alimentação de filhote. Depois quando ele chega aqui nessa parte jovem, como a gente viu, aqui ele está comendo alguns tenébrios, que a gente fala que é uma variedade gigante, mas ele come ovo, ele come frutas, ele come também ração extrusada própria aí para a parte dele. Você falou que ele come ovos, né? Ovos. Então é aquele carinha que rouba os ovos dos outros? Ele rouba os ovos dos outros. Aqui a gente introduz ovo cozido, né? Que é um manejo que a gente faz para cativeiro. Ele não vai voltar para a natureza, né? Como ele chegou muito pequenininho, ele chegou debilitado, precisou de cuidados intensivos, ele acaba associando muito o ser humano ali como referência de alimentação, como seu bando, né? Então isso daí acaba impossibilitando ele voltar à natureza. Hoje, em torno de 90% dos animais que são encontrados bebezinhos, filhotinhos, que é o que a gente mais vai ver aqui, infelizmente impossibilita aí de voltar para a natureza quando ele precisa desses cuidados intensivos. E eu falei também no começo que essa ave faz 14 sons diferentes. Dani, isso é realmente verdade? Isso é real, ele pode emitir esses 14 sons diferentes, inclusive imitar o que ele escuta aí no cotidiano, né? Então, se ele escuta com frequência alguma batida, ele vai imitar essa parte dessa batida. E ele também é um animal muito, muito importante para nossa fauna, porque ele é um grande disseminador das sementes de araucária, né? Então, ele se tornou símbolo do Paraná por ele fazer esse trabalho tão lindo aí para nossa fauna. É possível a pessoa ter uma gralha azul? Infelizmente,
infelizmente não. A gralha azul é um animal que ele é silvestre, você não tem essa portabilidade de você conseguir ter ele como animal de estimação, né? Então, animal que ele não tem aí em criadores legalizados, né? E pessoal, olha que bichinho inteligente que é a gralha azul, né? A gente tá aqui, ele tá aqui na gaiolinha porque ele foge, tá? O bichinho é terrível, ele foge. E ele sabe exatamente como abre a caixa. Dani, isso é uma característica da gralha azul, né? Ele é muito inteligente. Isso, é uma característica delas. É um animal fantástico. Todos da família dele são extremamente inteligentes. Então ele é observador, então ele vê o jeito que abre a gaiola, ele vai mexer ali para saber, porque aí ele sabe que abre, né, para ele poder se soltar. Ele gosta de coisas brilhantes, né, gosta de pegar essas coisas brilhantes, vamos supor, um plástico brilhoso, alguma coisa, vai querer esconder, né, uma chave, vai querer pegar, vai querer esconder para deixar ali guardadinho, mas é uma ave extremamente inteligente e observadora. Então, Dani, você falou que infelizmente ele não volta à natureza e aí agora ele já está num processo aí final de recuperação. Daqui para frente agora o final já é ele ir para algum lugar? Isso, o final já é para ele ir para um lugar. Então, pelo fato do Tony ter sido pego muito pequenininho, muito debilitado, ele precisou desse tratamento intensivo. Então, ele tem uma aproximação muito grande com o ser humano que impossibilita dele ter as características dele para a vida livre, né? Para seguir o caminho dele na natureza. Certo. E a gente não vai dizer agora para onde o Tony vai, porque essa história vai continuar. Então eu convido você a continuar nos acompanhando para saber para onde o Tony vai daqui para frente. Você já pensou que o comportamento do seu animalzinho aí na sua casa pode melhorar e muito com a técnica do adestramento? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Lucas, que é adestrador e veterinário. Olá, Lucas. Olá, tudo bem? Agradeço desde já você nos receber aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo, né? Que as pessoas têm muita dúvida do adestramento e às vezes as pessoas acham que adestramento é uma coisa muito longe do animal dela que tem em casa. E na verdade não é isso, né? A gente costuma dizer que o adestramento ele proporciona bons momentos para o cachorro e para a família. Então, quanto maior for o controle que você tiver sobre o seu animal, mais liberdade ele vai poder ter. Como é que eu posso adestrar o meu animal? É qualquer raça que pode adestrar? Eu preciso que ele seja filhote ou um animal mais adulto também vai conseguir responder a esses estímulos? Então, assim, qualquer cachorro tem condições de aprender, independente de raça, independente de idade. Certo. Lógico que um filhote é muito mais fácil de a gente trabalhar, o filhote é um livro em branco. Então a gente vai construir bons comportamentos no filhote. Certo. Num adulto, talvez ele já tenha alguns comportamentos que não sejam tão adequados, então a gente precisa trabalhar corrigindo esses problemas. Mas todos os cães, né, eles têm a capacidade de aprendizado pela vida toda, então cães velhos também conseguem aprender. Se eu decidir, vamos supor, eu acabei de adquirir um animal, né, tá filhotinho. Se eu quiser que desde o começo ele tenha já esse ensinamento, eu começo quando? O ideal é o quanto antes, né? O adestramento, ele é feito pra gente trabalhar questões de educação, questões de convívio do cachorro com a família. Então, quanto antes isso começar, é melhor. E existe ainda um período mais adequado ainda para se fazer, que é logo na primeira infância, ali, o cachorro ali a partir dos 60 dias até os 120 dias, é o momento que a gente faz a socialização do cachorro, é o melhor momento para fazer a socialização. O pessoal às vezes tem uma dúvida assim, por exemplo, eu não quero adestrar o meu cachorro porque parece que o meu cachorro vai ficar parecendo um robozinho, vai fazer só o que eu mandar, do jeito que eu mandar e vai perder a identidade dele. Tem pessoas que falam, nossa, mas determinado cachorro parece um robozinho, mas é que ele foi treinado para fazer exatamente aquilo. Entendi. Isso normalmente são cães que são treinados para adestramento de competição, para uma finalidade específica. Você já viu aquelas competições de adestramento, o cachorro anda do lado, olhando para cima, parece um robô. Certo. Por que ele anda daquele jeito? Para mostrar que o adestrador tem a capacidade de fazer ele andar de um jeito totalmente antinatural. Não é normal ele andar daquele jeito, mas ele anda porque ele foi ensinado. A gente ouve também em muitos lugares falando, tem raça que é mais inteligente, aprende mais rápido. Tem algumas raças, por exemplo, que são mais rápidas na hora de pegar os treinamentos. Como que isso funciona? Existem raças que têm uma predisposição a colaborar mais. Entendi. Que normalmente são raças que têm um interesse muito grande em alguma coisa. Entendi. Por exemplo, num brinquedo ou numa comida. Então esses cães que você consegue estabelecer uma troca muito grande com o cachorro. Certo. Então um Border Collie com uma bolinha, por exemplo, ele faz o que você quiser. Né? Só que assim, ele é muito inteligente, muito rápido, mas ele aprende
tanto coisas boas quanto coisas ruins. Ele tem aptidão natural para pastorear, ele foi feito para isso. Pode trazer um problema, ele pode correr atrás de moto, ele pode correr atrás de criança, porque é um mecanismo de caça, né? A pessoa corre, a criança dele, corre e ela tende a correr atrás. Então, você tem que ver qual é o objetivo com o seu cachorro. Eu quero um pastor belga malinois e vou criar ele dentro do apartamento. Talvez não seja o melhor lugar, porque são cães muito ativos, tem uma necessidade de uma rotina muito mais intensa do que, por exemplo, um cachorrinho como um Shih Tzu ali, por exemplo. Certo. Eles são menos ativos, têm menos necessidades físicas, um espaço reduzido talvez seja um pouco mais adequado para esse tipo de cachorro. Então é muito importante a pessoa, quando vai adquirir um animal, saber de tudo isso, né, Lucas? Às Isso. vezes você fala assim, eu quero um animal que vai passear comigo, que vai correr comigo no lago. Mas né? nunca foi correr. Mas nunca foi correr. Ou então vai e pega um animal totalmente que não gosta disso, né? Quer que o cachorro corra. Então é Exatamente. importante a pessoa também ter essa noção, né? Assim, a pessoa tem uma rotina que fica o dia inteiro fora e quer comprar um Border Collie para ficar no apartamento. Sim. Não vai dar certo. A compatibilidade com o estilo de vida da pessoa e o cachorro tem que fazer sentido. Eu vou dar um Border Collie pro meu avô de 90 anos. A chance de dar errado é muito grande. Claro. Porque é um cachorro que precisa de atividade, precisa de muita atenção. Talvez essa pessoa não tenha condições de dar o que esse cachorro precisa. Isso pode surgir vários problemas, né? Então, o cachorro que ele não tem as necessidades dele atendidas vai estourar em alguma coisa. Ou em comportamento indesejado dentro de casa, ou em agressividade, ou em reatividade, ou estresse. Então, daí tem cachorro que fica estressado, ele se mutila, por exemplo, ansiedade excessiva, entendeu? Então tem várias coisas que podem acontecer, a gente não sabe o que. Mas assim, a gente tem que pensar sempre na compatibilidade da rotina da família com o animal. Porque é uma responsabilidade, quando você vai adquirir um cachorro, você vai adotar um cachorro, você tem que pensar que é uma responsabilidade pelos próximos 15 anos aí, pelo menos. A expectativa de vida média ali, em torno de 12 a 15 anos. Então tem que saber que nos próximos 15 anos você vai ter um ser ali que você tem que se incomodar, que ele vai ficar doente, que ele vai precisar de comprar alguma coisa. Só, a gente costuma falar assim, parece meio cruel, mas só o amor não basta, né? Só amar ele não vai resolver. Ele vai precisar de cuidado, ele vai precisar de atenção, ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de atividade física, ele vai precisar de remédio, de vacina, né? Então a gente tem que ser muito racional quanto a isso. E aí a gente cai num problema muito sério, que às vezes a pessoa não tem essa noção, esse pensamento, e a gente acaba acontecendo, a gente vê muito cachorro abandonado, cachorro devolvido, por conta dessa irresponsabilidade, né? Isso. Olá pessoal, vocês lembram do Tony, nosso amiguinho gralha azul? Então agora vocês vão conhecer o lugar que o Tony veio, para onde ele veio agora, para continuar aí a sua vida e claro, num lugar muito mais apropriado. Camila, então eu tenho uma entrega especial para você. Obrigada. Que a Dani do lado do HV mandou para vocês. Então agora o Tony fica de responsabilidade de vocês. E como que é agora o processo de adaptação do Tony? Bom, então, né, a gente aqui trabalha com animais que são resgatados de apreensão, que é o caso do Tony. E a gente tem uma parceria lá, né, como se fosse um convênio com a Unifil. E eles acolhem num primeiro momento para nós, a gente faz ali exames, né, um check-up desses animais para ver como que tá a saúde deles, né, para depois a gente poder vir com eles aqui. Aí no caso do Tony, por exemplo, ele vai passar por um período de quarentena antes dele poder ir para o destino final, né, aqui, né, dentro da nossa estrutura, né. Tudo isso é um procedimento de segurança também, né, porque esse animal ele pode ter ali alguma contaminação, alguma doença e acaba transmitindo para o restante do plantel, né. Então por isso que a gente tem, em via de regra, esse protocolo aí. E aí depois que ele passar por esse período de adaptação, de quarentena, ele fica com outras aves, ele fica sozinho, como que é agora? Aqui a gente tem uma estrutura que ela é meio que subdividida, e aí dentro da especificação do animal, ali dentro do comportamento dele, né, como ele tá fisicamente, porque tem animal que não consegue voar mais, né, aí ele não conseguiria ir pro viveiro, mas no caso do Tony a gente já sabe que sim, ele vai para dentro do viveiro de imersão. Pessoal, então esse é o desfecho da história do Tony. Ele vai ficar aqui então no Zoo da Casa das Araras e agora ele segue aí para o restante da vida dele, claro, num lugar muito apropriado e muito bem cuidado. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados
e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. O CMG realiza inseminação artificial, locação de éguas receptoras, transferência de embriões, coleta e congelamento de sêmen, diagnóstico de gestação, sexagem fetal, atendimento à propriedade, hospedagem de garanhões e doadoras. O CMG é responsável pela produção de animais com alto valor genético. Destaque para jumentos, muares, cavalo manga larga paulista e quarto de milha. Dezenas destes animais são referência nacional, ganhadores dos prêmios mais relevantes de suas categorias. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Vamos falar um pouquinho de como que é o trabalho de vocês aqui. Então, vamos supor, eu venho e trago meu cachorro para ser adestrado. Como que é o processo? Eu venho todos os dias, deixo ele aqui algumas horas, ou como é que isso funciona? Então, a gente trabalha com uma metodologia específica nossa que a gente foi adaptando ao longo do tempo. Então, antes eu trabalhava com adestramento a domicílio, eu ia até na casa das pessoas. Ok. E eu vi alguns problemas de continuidade nisso, porque assim, quando eu ia a domicílio, para muitos problemas resolvia, dava muito certo. Quando a família participava bem também, né, ficava muito bom. Só que em algum momento, para alguns tipos de cachorros não funcionava. Por exemplo, cachorro com muito medo, por exemplo, essa aqui ela é muito medrosa. Entendi. Então, eu indo uma vez por semana, 2 vezes por semana, ficando meia hora com o cachorro, eu demoro muito tempo para conseguir acessar o cachorro, Entendi. minimamente, entendeu? Então, quando a gente pensou em trazer eles aqui para um espaço, porque daí o que acontece? A gente consegue trabalhar a rotina de forma geral. E aqui a gente controla tudo. Controla a alimentação, horário de treino, horário de descanso, horário de atividade. Então, rapidamente o cachorro ele entra numa rotina e ele se aproxima muito da gente, porque ele perde as referências dele, porque ele fica longe da família. Certo. E às vezes é necessário essa desvinculação da família, porque às vezes ele está num ambiente que ele está cheio de manias. Ele tem posse por aquilo, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Chega aqui, não tem mais nada dele. As pessoas são diferentes e tem uma rotina acontecendo e ele tem que se enquadrar. Certo. Então é mais fácil para ele também, para o cachorro. E depois a gente vai passando isso para a família vai aprendendo. E uma coisa que a gente foi mudando ao longo do tempo e a gente dá cada vez mais importância, a capacitação da família. Isso. O primeiro dia de adestramento, a família vem com os cães, a gente guarda os cachorros e eu dou uma aula para as famílias. Entendi. A família, é assim que funciona, assim, explico como o cachorro entende, como ele aprende, porquê de um monte de coisa, porque daí a família vai embora, Certo. a gente vai começar o trabalho de adestramento. Quando eles virem buscar o cachorro pro final de semana, que a gente manda eles para passar em casa, eu vou falar para você, faz assim, faz assado, coloca a guia assim, vamos lá fazer um passeio, vou te mostrar. Todo final de semana vai para casa e a gente vai orientando. Então nós temos 4 semanas e 4 momentos com a família. Entendi. A primeira aula e os finais de semana. Certo. E aí, quando esse cachorro, por exemplo, passa essas 4 semanas que ele retorna para casa, também vai aí umas orientações para a família, porque assim, ele vai para um ambiente diferente. Claro que a família não vai conseguir manter o que você faz aqui todos os dias, mas mesmo assim, você consegue orientar para que ele não perca tudo que ele aprendeu aqui. Isso, exatamente. Daí a gente vai fazer essas orientações e transferir a rotina para casa. Certo. Não vai ser a mesma rotina que a gente faz aqui. Vai ser uma rotina diferente, mas ele já tem capacidade de entender que ele tem momentos de atividade e tem momentos de descanso. Claro. Então a gente faz isso, a gente ensina ele que quando ele vai para lá, ele tem a aguinha fresquinha, ele está num ambiente bem fresquinho, ele dorme, ele descansa e logo ele tem outra atividade. Então isso diminui o nível de ansiedade e ele entende uma rotina. Entendi. E daí a diferença é que na casa dele vai ter mais momentos sem tantas atividades, entendeu? Mas isso ele consegue transferir e isso, com a família dando continuidade, isso persiste o resultado. E no final de semana, que a gente manda o cachorro embora para casa, então a gente vai dando tarefinhas, então a gente vai fragmentando também as informações. Entendi. Porque senão eu passo o período de 4 semanas e eu dou uma lista de coisas para você fazer, talvez você não faça metade. Não. Mas se todo final de semana você vai com 2, 3 coisas, no final do período você vai conseguir fazer todas elas, entendeu? Bom, gente, esse é o Dex e ele é cachorro da Isa, que está aqui com a gente também, a tutora do Dex. E a gente vai conversar um pouquinho com eles. Isa, por que você trouxe o Dex para fazer adestramento? O Dex, ele sempre foi um cachorro muito agitado, de comer a casa inteira. E como ele é um cachorro de pastoreio,
ele sempre foi de morder o pé, então não podia colocar sapato, roupa comprida, que ele rasgava, mordia meu pé. E eu moro num apartamento, então até para ele acostumar com o apartamento, tudo. E eu trouxe ele pra cá, eu conversei com o Lucas, né, falei dos problemas dele, até porque ele passou 2 meses numa casa lá na minha outra cidade. Certo. Ele desacostumou totalmente a fazer xixi no lugar certo, aí a gente tá trabalhando isso nele agora. E ele tá aqui no adestramento faz quanto tempo? Vai fazer 4 semanas agora, ele vai pra última semana agora. E quais são os avanços já do Dex que Ó, você ele já melhorou percebeu? bastante, hein, gente? Agora ele até o problema da guia, né? Que ele não conseguia andar muito de guia e chegava sempre nos cachorros muito eufórico. E agora eu já percebi essa mudança nele, desde a primeira semana já pra mim passear com ele, eu já senti essa diferença dele, assim, de passear com mais postura, né, Pio? Fala, ele passeia assim, os cachorros chegam, ele cheira, mas ele não pula, não avança. Já bem melhorou tranquilinho, melhorou muito. E parou de comer a casa, Isa? Tá parando, tá bem melhor agora. E qual que é a idade do Dex, Ele tá Isa? com 6 meses. Nossa, é super novinho Novinho. ainda. Aham. E esse Dex? E desde quando eu pensei em pegar ele, né, eu já queria colocar no adestramento. Sem saber dos problemas, eu já queria, né, pra ter um cachorro mais centrado também. né? Gente, então, ó, esse é um exemplo, né, de você que tem um animalzinho em casa que tem, né, alguns problemas de comportamento, ou então apenas querem que o seu animal seja mais tranquilo, mais calmo, né? Então, aqui é um exemplo da Isa, que desde filhote trouxe o Dex para ter esse treinamento. Então, com certeza vale muito a pena. Com certeza, eu indico e recomendo a K9, Centro de Treinamentos. Né, Dex? O Dex também. Eu falo que o Dex ama mais aqui do que em casa. O Dex não vai querer ir embora depois das 4 semanas. O seu sonho de cursar medicina veterinária nunca esteve tão perto de se realizar. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso curso. Aqui na Unifil, além das aulas teóricas, os alunos têm a oportunidade de aprender na prática. Não é demais? Olha só! Aulas ministradas em laboratórios próprios no Hospital Veterinário da Unifil, considerado um dos melhores da região por sua excelente estrutura e modernidade. Os professores, em sua grande maioria, são mestres e doutores e se tornam grandes parceiros durante os 5 anos de curso. Direcionam estudos, projetos de pesquisa, supervisionam o estágio e nos preparam para as diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho. Prazer, sou o André. Fiz graduação, pós-graduação e residência na Unifil. Hoje continuo minha história aqui, como médico veterinário no HV da Unifil. Venha você também realizar seu sonho aqui. Olha, gente, que fofurinha. Ai, meu Deus, é uma delícia isso aqui, gente. Olha, é mais fofinho que bichinho de pelúcia, eu tenho certeza disso. Gente, esse é o Fred, um coelhinho que tá aqui no HV hoje. E ele é da Ludmila, a tutora dele tá aqui comigo. Bom dia, Lud. Bom dia, Gi. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra mim, por que ter um coelho? Na realidade, eu sou uma mãe de 2 crianças e ambos amam bichinhos de pelúcia, eles já possuem um cão, mas nós conhecemos o Fred e eles se apaixonaram. E tem sido uma experiência maravilhosa ter os coelhos em casa. Eles são carinhosos, eles são fofos, muito fofos. E a coisa mais gostosa do mundo é chegar em casa ao final de um dia e abraçá-los, aconchegá-los. Então tem nos feito muito bem, Gi. E você falou que tem 2 filhos pequenos, né? Tenho Como é que é a 2. relação deles com o Fred? Eles são tranquilos com as crianças? Eles são dóceis, bem tranquilos, e o Fred tem uma irmãzinha também, a Catarina. A Catarina não veio hoje porque nós pretendemos cruzá-la com o outro coelho. Agora o irmãozinho, nós optamos pela castração, pelos benefícios, então nós decidimos castrá-lo. Dani, por que é importante ou qual que é a indicação de castração do coelho especificamente? A primeira indicação, né, para evitar a reprodução, né, são animais que eles têm uma prole muito grande quando eles criam, né, então são animais que criam aí entre 4 até 9 filhotes, dependendo do tamanho do animal. E quando ela cria, poucos dias depois, pós-parida, ela já entra no cio de novo e ela já pode
cruzar e procriar de novo, né? Então, às vezes a pessoa compra um casalzinho, eu quero deixar só ter uma cria e não faz o controle e vai ver, tem várias e várias crias, né? Evita também o câncer, as neoplasias, né? Então, os coelhos, eles podem ter câncer e hoje a gente vem vendo, né, que cada vez por questão das modificações genéticas, para fazer em indivíduos menores, mexem em raça, né? Os animais cada vez mais estão mais propensos a ter câncer, né? Então, aqui na nossa rotina, nós pegamos muitos coelhos com câncer e também é uma coisa racial, né? Sim. Isso diminui a expectativa deles ter câncer, né? Diminui isso, né? E diminui também ter problemas na parte de próstata, né? Outros tipos de problemas decorrente aí a parte reprodutiva deles. E prolonga a longevidade, né? Entendi. Os animais castrados, existem pesquisas que eles vivem mais, né? E também modifica ou melhora o comportamento do animal? Melhora o comportamento, ainda mais quando às vezes a pessoa tem um casal e tem um que é territorial, ou às vezes o próprio coelho, né, infelizmente ele acaba tendo uma característica mais agressiva. Você castrando tanto a fêmea quanto o macho, melhora isso daí. A castração são para os dois, tá? Aqui a gente tá com o Fred, por isso que eu tô falando aí na parte do macho, mas na parte da fêmea melhora ali a parte também de comportamento dela e também também evita os cânceres de mama, né, que a coelha também pode ter. E Lude, como é que é em casa, né? Porque as pessoas estão acostumadas muito a ter mais o gato, o cachorro, né? Como é que é a tua experiência com o Fred? Com a Catarina, né? Com a Catarina, exatamente. A nossa experiência com os coelhos tem sido muito positiva. Eu acho muito mais difícil cuidar do cão do que do coelho. Porque a alimentação do coelho é basicamente vegetais, feno e a ração. Então, tudo que eles eliminam é muito sequinho, é tranquilo, eles não fazem sujeira praticamente. Entendi. Então, é um contato muito bom de se ter fisicamente e ao mesmo tempo que os cuidados, no meu ponto de vista, são muito mais tranquilos. E Dani, para eu ter um coelho em casa, o que eu preciso ter? Um espaço maior, um espaço assim específico para ele? Como que é esse manejo com o coelho em casa? A gente sempre indica que o animal ele tem que ter um espaço hábil para ele, né? Não adianta você adquirir um animal desse e colocar numa gaiolinha pequenininha, apertadinha, onde ele só consegue se movimentar para poder comer e beber água. Ele precisa ter um espaço suficiente para ele poder correr, para ele poder brincar um pouco, para ele poder fazer as fezes longe da alimentação, né? E Dani, eu tenho um animalzinho em casa, penso em castrar, tanto o macho quanto a fêmea. Tem uma idade específica que é melhor esse procedimento? O ideal é que seja de 6 meses a 1 ano, onde ele está no pico do desenvolvimento ali na parte hormonal dele, né? Gi, uma coisa que é bem interessante, o coelho, ele tem muita sensibilidade na parte anestésica. Né? Então não é qualquer tipo de anestesia que você pode utilizar para esse tipo de animal. Entendi. Quando a gente fala de animais silvestres, pets exóticos, então, né, rato, camundongo, a gente tem uma sensibilidade maior aos fármacos. Né? Então a chance desse paciente evoluir para o óbito durante o procedimento é maior. Tá? Então a gente desenvolve, né, através de estudos, então experimentação, quais são os protocolos que são mais seguros para determinadas espécies. Dani, então agora o Fred é seu, agora vai para o procedimento e é rápido, né, Dani? É rápido, é um procedimento mais ou menos aí uns 30 minutinhos. Perfeito. Então até daqui a pouco, Fred. Karen, por exemplo, se você tivesse anestesiado o Fred, né, e tivesse visto ali alguma alteração, alguma coisa, qual que é o procedimento? Dependendo do tipo de intercorrência que a gente tem, a gente pode até mesmo interromper o procedimento e falar, não vai ser realizado o procedimento hoje. Tá? Então, isso acontece, né, com uma frequência muito baixa aqui, mas isso pode acontecer, da gente não realizar o procedimento por conta do que pode ter acontecido com o paciente. Então a gente interrompe e tenta agendar para outro dia para fazer outro protocolo. Então, gente, esse é o desfecho então do Fred. O Fred agora vai aos pouquinhos voltando, acordando e já já ele está em casa de novo com a família dele. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Aproveite e mande suas dúvidas, comentários e as fotos dos seus pets. Nós adoramos tê-los por aqui. Quer rever algum assunto? Então, acesse o nosso canal do YouTube. Aproveita e compartilha. Nos encontramos no próximo domingo com mais novidades, histórias emocionantes
e tudo o que você precisa saber para continuar sendo o melhor amigo do seu pet. Até lá!